Foi assim. Na vida, nada se cria, tudo se copia. Então o Afonso resolveu copiar um dos mais importantes programas de entrevista da TV Pública Brasileira, o Sem Censura do Rio. Copiou nome, formato, dinâmica, tipos de pauta. Foi um sucesso. O Sem Censura Pará trazia a gente daqui para falar das coisas daqui. E isso, claro, era muito bom. Também recebia a gente de fora. O programa recebeu convidados bem ilustres. Boa tarde. Você começa agora a assistir um novo programa da TV Cultura do Pará, o Sem Censura Pará. Nós estaremos juntos todas as segundas, quartas e sextas, das 2h30 às 15h45. Hoje a gente começa conversando com a cantora Nazaré Pereira, uma brasileira de enorme sucesso na Europa, que só neste fim de semana pôde realizar um velho sonho, o de cantar para sua gente no Teatro da Paz. Mas valeu a pena esperar tanto. Os shows foram emocionantes e a Nazaré foi aplaudida de pé. O outro convidado do nosso programa de estreia é o sociólogo Mariano Clautal. Ele é um grande batalhador da causa ecológica. Foi o primeiro presidente do Comitê de Defesa da Amazônia e agora está empenhado na luta contra o Porto de Outeiro. Ele vai nos dizer por que essa luta. Está também conosco o parapsicólogo Jorge Soares, que vai falar sobre os fenômenos da paranormalidade e de como as pessoas podem desenvolver seu potencial neste campo. Bom, gente, o nosso Sem Censura Pará de hoje é este. E vocês podem participar do programa começando a ligar agora para o telefone 226-3233. Os nossos debatedores são Edivaldo Martins e o Juvencio Arruda Câmara. Boa tarde. Hoje faz 3 anos que tudo começou. Nem se pode dizer que no início era o verbo, já que televisão também é imagem. Mas o Sem Censura Pará sempre foi um programa de papo, de conversa, de troca de ideias. Eu atualmente sou tricoteira, vou fazendo meu tricôzinho à tarde, depois do almoço, e vou assistindo Sem Censura. Sem Censura é local, feito aqui em Belém, eu vejo como do mais alto nível. E por isso ele é um programa útil. O Sem Censura é aquilo que se pode dizer cultura útil, quando vemos tanta cultura inútil na imprensa de um modo geral. A primeira vantagem do programa é que é uma produção local, coisa rara hoje aqui na televisão paraense. É uma programação feita por gente da terra e ouvindo gente da terra. E permite que eu possa ter um conhecimento mais abrangente, sem uma visão tendenciosa sobre a imprensa, sobre a informação no nosso estado. É um exemplo, no meu entendimento, de jornalismo que deve ser seguido pelas televisões brasileiras. Há pouco tempo eu ouvi o programa falando daquele Dr. Paulo Clautal sobre o consumidor, né? A defesa do consumidor, que ele falou realmente coisas que eu nunca pensei que pudesse acontecer e que a gente pode fazer, pode se defender, né? Isso é gente nossa, isso são coisas da gente. E o Sem Censura Pará sempre procurou atingir todo tipo de público. São assuntos sérios, temas leves, questões polêmicas. Um retrato do nosso dia a dia, que tem de tudo, das coisas mais sérias às mais divertidas. Como será que tudo isso começou há exatos 3 anos? Quem fala é o ex-diretor da TV Cultura, o jornalista Afonso Clautal. A fórmula do Sem Censura Pará, ela foi criada pelo Fernando Barbosa Lima, no Rio de Janeiro. É o Sem Censura da TV do Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos. O que nós fizemos foi trazer essa fórmula para Belém do Pará e regionalizá-la. É uma fórmula excelente para jornalismo, ou seja, um programa de entrevistas variadas. Assim como você conversa com sindicalistas que denunciam mortes de líderes sindicais no interior do Pará, você tem no mesmo programa também um cabeleireiro, por exemplo, dizendo qual é a tendência da moda para as próximas férias. E você tem também um cantor de música popular, como você pode também ter uma pessoa falando, um médico, falando sobre estresse ou qualquer outra doença. Então a fórmula do programa, ela é muito simples e dá certo em todos os lugares do mundo. É um programa de entrevistas variadas,
Um programa que aborda desde o assunto mais sério que possa existir até o mais fútil. Isso que faz a riqueza do Sem Censura. E o que nós fizemos no início da televisão foi exatamente pegar essa fórmula, que é uma fórmula mundial, não é uma fórmula mini de ninguém, é uma fórmula mundial, que no Brasil foi introduzida pelo Fernando Barbosa Lima na TVE do Rio de Janeiro, e regionalizar essa fórmula, trazer para cá de acordo com a nossa realidade, com as nossas pessoas, com os nossos assuntos. Tanto prova que a fórmula é boa, que o programa deu certo e é hoje, talvez, quer dizer, talvez não, com certeza absoluta, o programa de maior audiência da TV paraense e, creio eu, que merecidamente. Televisão hoje, a técnica está ditando várias normas para a televisão. A televisão tem 500 mil recursos hoje, antigamente não. Não tinha nada. Como é que funcionava antigamente, Dercy? O que é que antigamente você tinha dificuldade na televisão, tinha sacrifício e hoje é fácil fazer? E tudo. Tinha tudo. Primeiro que não tinha câmera. Era uma câmera só. Agora aqui estou vendo câmera por toda a banda. Né? Não tinha recurso financeiro. Não tinha nada. Antigamente não tinha nada. Quando eu iniciei na Globo, criou na minha barriga, nasceu na minha barriga. O primeiro programa jogado no ar foi meu. Primeiro programa, eu tinha 2 programas, Dercy de Verdade e Dercy Bocu. Que eu fazia um jornalístico e outra comédia. Havia muita dificuldade. E como eram os programas, Dercy? Era um programa como é o seu. Era um programa de entrevista. Só que não tinha mesmo esse negócio redondo, era quadrado. Era a única coisa. Era de entrevistas, era de difamações, como a televisão tem muito, de aproveitar coisas bem escandalosas para jogar no ar. Por exemplo, eu levei da Bahia as Irmãs Siamesas, que foi um escândalo tremendo, aqueles monstros, deu 90 de Ibope. Então era isso a televisão, como é hoje. Só que hoje, você abre a televisão, só tem desgraça. Só tem desgraça. Agora, felizmente, estão fazendo um pouco da ecologia, mas só falam. Você acha que naquele tempo era melhor, Dercy? Não. Não? Não. A televisão deu um passo muito grande, principalmente a televisão Globo. Eu falo assim, a questão do ator. Você é uma atriz. De repente, você não tem hoje... artista, não tem atriz, porque tem nada. há vários recursos na televisão, hoje. Qualquer um é artista. Na televisão, todo mundo sabe Mas ler. tinha que ser mais tem antigamente? Pouco de inteligência? Não tem, não. Artista é para compor papéis. Artista é para compor tipos. Artista é para mudar de voz. Artista de televisão, todo ela sabe ler corretamente. É inteligente? É artista de televisão. Eles fazem televisão de boneco de papel, os irmãos Simpson, que é porcaria maior do que essa. Mas vamos em frente, que agora é que a onça vai beber água, né? Mas o Cacau, o Carlos Augusto Carvalho, ele está aqui com este nome, mas eu o conheci como Normélia Grey. Então ele vai explicar para o pessoal por que eu o conheci como Normélia Grey. A vida da gente com o teatro é muito complicada, né? A minha, em particular, tinha uma coisa... Esse lado foi bem engraçado. Eu comecei a fazer teatro, na realidade, quando eu mexia com algumas manifestações de teatro que aconteciam dentro do colégio Alfredo Chaves, onde eu estudava, ali em Nazaré. E mexia muito, gostava. Um belo dia eu fui parar a fazer teatro, entrei no Teatro da Paz e tal, e estava tendo um ensaio. O cara falou que estava precisando de uma pessoa para fazer o papel, que era o primeiro papel, que eu precisava raspar a cabeça para fazer o papel. Eu desci, fui num barbeiro que tinha, por acaso, ali na Galeria da Assembleia, raspei a cabeça, voltei e falei que eu estava pronto, se podia ser eu. Acabei fazendo a peça, que era chamada Todo Mundo. Daí eu entrei no Grupo Experiência. E eu tive alguns problemas de pai, essas coisas todas, né? E durante um período ele não queria mesmo que eu fizesse, eu insistia e tal. Então havia coisas que eu inventava, quer dizer, deve estar sendo até muito engraçado meu pai sabendo essas histórias agora aqui em Belém. Assim, do tipo de... Eu inventava um curso, inventava uma prova que tinha no dia seguinte e eu tinha que escapar. Era um ensaio, evidentemente, era um ensaio. E então ele procurava em jornal, se eu estava, se eu não estava e tal. A minha mãe sempre soube, sempre apoiou. Ele tinha alguns problemas.
Então eu criei um pseudônimo. Esse pseudônimo, na realidade, ele foi criado a partir do Geraldo Salles, que é uma pessoa absolutamente louca para colocar determinados apelidos, tipos e tal. E eu fazia um papel, fazia uma peça chamada Etc, 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 que a composição do personagem tinha que ser um misto de empregada doméstica com estrela de Hollywood. Era uma coisa mais ou menos assim, mas tinha que ter. Era uma coisa que o Geraldo vinha com uma influência do Zigroquete, que estava estourando no Rio e tal. E então o personagem acabou ganhando este nome. E este nome... Normélia? Grey. E daí virou um nome de programa. Eu, quando ia noticiar, então dizia com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e Normélia Grey. E eu sabia que era o Carlos Augusto. Era, o pessoal não sabia. Eu tenho um fato. Sabias? Não, todo mundo. Não, o pessoal sabia. Pessoal de teatro. Pessoal de teatro. Tinha uma coisa muito engraçada. Uma vez, nós estávamos fazendo um espetáculo que a Fafá fazia, era um time ótimo, nós fazíamos, tem muita goma no meu tacacá. E a nossa entrada no espetáculo, a minha, no caso, de algumas pessoas, Paulinho Leite ficava do meu lado na entrada, era pelo fundo do teatro, ali pelo... São Cristóvão, né? Não, ali no Teatro da Paz, ali pelo lado do como se chama? Plateia e aquela parte daqui, assim, varanda. Pela varanda, né? Aí a gente entrava pela varanda e ficava esperando ali, dava o blackout, a gente entrava. Nesse horário entraram 2 pessoas, pegaram o programa, leram, falaram assim, nossa, deve ser boa. Tem uma estrangeira no pedaço. Normélia Grey. Vou revelar um fato bem interessante. A equipe inteira do programa, da apresentação à direção, era de mulheres. Te mete!